Perguntar não ofende. Ninguém tem a verdade absoluta, mas cada um tem uma perspectiva de cada fato, para saber o que de fato aconteceu. Aqui nós não queremos definir o que é verdade, mas não abrimos mão do direito de perguntar. Afinal, perguntar não ofende. Então, aqui não tem nada, aqui é só o telefone, E olhe lá. mas é para falar de coisas que ninguém está falando, que acho que é uma angústia que eu tenho, né, cara? Eu tenho muitas dúvidas, né? E até a ideia é essa, perguntar não ofende, eu estou mais preocupado em perguntar as coisas. E quem quiser responder, ajudar, esclarecer, está bem-vindo. A pergunta que eu tenho hoje é relacionada à pandemia, que aí envolve a questão das máscaras, a questão do lockdown e especialmente a questão das vacinas, né? Que é um assunto que ninguém fala no Brasil, Não, é falado sim. mas é muito menos que aqui na Alemanha. Eu acredito que não. Simplesmente ele não é falado na proporção que deveria ser falado na mídia aberta. Exato. Mas você tem várias pessoas que, como muita gente fala a respeito Não, disso. eu tenho a impressão, eu estou sempre indo para o Brasil e sempre converso, eu sempre fui um cara aberto, tipo assim, eu falo às vezes até demais, entendeu? Mas eu sempre pergunto às pessoas e falo a minha opinião abertamente. Eu vejo quando eu falo, por exemplo, a minha percepção na questão da vacina em especial, os caras me olham meio como eles respeitam o meu argumento porque vê que o meu argumento é forte, que, por exemplo, foi feito um experimento, não é nada certo, há problemas gravíssimos relacionados à vacina. Eu não vou dizer que a vacina eu não vou arriscar dizer que a vacina é aquela coisa, um veneno que vai matar todo mundo, mas eu conheço pessoalmente pessoas que ficaram aleijadas. Teve amigos meus jovens que morreram depois de tomar a vacina, não sei se foi por causa da vacina, mas eu vejo que esse assunto, o fato dele não ser falado e das pessoas tratar isso de uma forma, digamos assim, preconceituosa, algo que me incomoda muito, porque eu vejo que há uma mentira por trás do que foi feito, muito grande. A questão, por exemplo, da vacina é mRNA, né? Que é a vacina do RNA mensageiro, que hoje é vista, já é falado pelo corpo médico como um tratamento genético e não como uma vacina. Isso é uma coisa, eu acho uma coisa assim absurda de não falar de forma aberta isso. Tudo bem que tem um componente político, né, que está sendo instrumentalizado. Por isso que a forma aberta não é usada, né? Mas isso é no mundo inteiro, a forma aberta não é usada. São muitas pessoas que falam a respeito, no Brasil também, tem muitas pessoas que falam a respeito. Não, vou te dar um exemplo prático aqui da Alemanha. O Karl Lauterbach, que era o ex-ministro da Saúde aqui da Alemanha, que era um dos consultores do governo Merkel na época da pandemia, que foi um dos defensores da vacinação obrigatória, inclusive em crianças. Ele já, digamos assim, ele não fez a meia-culpa, mas ele já pagou o vale de admitir que estava errado, sem dizer que ele mentiu dizendo que ele não tinha falado o que ele falou. Sim, eu lembro dessa reportagem, né? Não, me entenderam errado, eu queria dizer outra coisa, eu queria dizer que... Exatamente, ele foi desmascarado e continuou mantendo a mentira, que ele não falou aquilo, que ele nunca falou em vacinação obrigatória, que ele nunca falou que a vacina era segura, e ele já admitiu isso. No Brasil não tem desse debate. No Brasil ninguém fala disso. Eu acho isso assim, tipo assim, é quase como se o Brasil fosse realmente assim, ó, das duas uma. Ou o Brasil está muito à frente na medicina da Alemanha, ou o Brasil realmente é um país subdesenvolvido ainda. As duas coisas. O Brasil tem um desenvolvimento muito grande de medicina, quando você tem dinheiro para pagar. Está muito desenvolvido. Né? Mas quando você tem dinheiro para pagar, você tem acesso a bons médicos e uma boa assistência médica, né? De hospital, tudo. No Brasil está muito desenvolvido, melhor. Eu acredito que é melhor que aqui, cara. Dentista, cirurgião plástico, tudo relacionado à terceira idade, né? De estudos, de avanço, de exames, muito melhor que aqui. Entendeu? Aqui na Alemanha, os órgãos públicos já têm um número de mais ou menos 300 mil pessoas afetadas pela vacina. No Brasil, esse assunto não é falado, ele não é tratado. Cara, é porque você tem um governo que comanda a grande mídia
E essa grande mídia segue o que é ditado ali, porque você tem uma necessidade de vacina ainda no Brasil. Quase todos os lugares pararam no Brasil, criança obrigatória. Então as crianças são obrigadas ainda a tomar vacina de Covid. É verdade. Isso também é uma coisa doida, Sim. né? Coisa que aqui na Alemanha, na Europa, já o assunto Em morreu. vários lugares do mundo, né, cara? No Brasil, porque tem gente ganhando dinheiro com isso ainda. Que reforça a história de que o Brasil ainda é um país nesse ponto politicamente assim, subdesenvolvido, né? É um país, ainda é um país, eu gosto de usar essa palavra que não é muito patriótica, é um país de escravos, né? Não é boa, mas eu acho que para a gente sair da condição em que a gente está, a gente tem que aceitar a realidade que ela é, para daí lutar a partir daquela realidade, sair dessa situação. Eu queria falar, eu queria te perguntar o que tu acha dessa questão, não só do ônus, digamos assim, do prejuízo que essas medidas trouxeram. O que tu acha que vai acontecer com quem foi vacinado? Não há uma pesquisa sobre os efeitos de longo prazo. Não há pesquisa nesse sentido. Não há nenhum controle disso. Nem aqui na Alemanha também não tem isso. Até porque tem um corpo político que resiste a isso, porque cairia a casa de todo mundo. Claro, na verdade eles não querem fazer, porque o simples fato de fazer um estudo a respeito significa assumir que foi cometido um erro. Para assumir que cometeu um erro, vai ter culpados, e esses culpados não querem que eles aparecer como culpados. O próprio chanceler atual, que é também do partido da Merkel, o Friedrich Merz, é um dos que defendia a vacinação obrigatória e a segurança da vacina. Então, quer dizer, se houver uma investigação séria... Para mim, a grande pergunta é, esses que defendem e fizeram tudo o que fizeram, eles foram realmente, se você analisar ele, fizer um exame de sangue, de DNA, eles vão ter a vacina no corpo? Será? Eu gostaria de saber isso. Teria que ser investigado isso. Porque hoje, né? O que mais tem, pessoas que defenderam na época tudo isso, eles mesmos, foi hipocrisia, eles mesmos não se vacinaram. Por quê? Porque sabiam dos problemas, sabiam de riscos, sabiam das possíveis consequências, como você falou. Não tem um estudo, porque é uma complexidade nesse estudo. Porque há corpos que vão se adaptar e vão conseguir vencer, no caso, né? Vamos dizer assim, driblar vencer. O efeito da que a vacina pode ter. Exato, mas vai ter várias pessoas que vão ter consequência. Eu conheço pessoas também durante esse período pós que morreram no Brasil, e eu tenho quase certeza que foi por isso. Né? Pois é. Foi muita coincidência essa morte súbita. Uma das coisas que está relacionada a isso é a questão do que eles atribuem aqui na Alemanha, uma tese é que dos 300 mil, esses que são oficialmente admitidos como assim, potenciais pessoas prejudicadas pela vacina, que eles seriam, na verdade, o problema deles não foi a vacina em si, mas o pós-Covid. Aí não existe a estatística que seria simples de comprovar isso, é o seguinte: quantas dessas pessoas de fato são vacinadas e quais as que não foram vacinadas e que têm pós-Covid? Eu tenho para mim a minha tese é uma tese só, que precisa ser investigada, de que as pessoas que não foram vacinadas não têm pós-Covid. Entende? Porque, enfim, mas são teses. O problema é que você trabalhar, especialmente na área de informação, com hipóteses ou teses, ela não permite que haja um esclarecimento. E o que me incomoda é não haver um movimento dos órgãos competentes, no caso, não só da corporação médica, mas especialmente dos governos e políticos, de investigar isso de fato, para esclarecer, para acabar com essa celeuma. Mas seria muita inocência da sua parte achar que isso um dia irá acontecer. Isso já acontece são décadas e décadas de problemas, né? de medidas do governo que são impostas às pessoas que têm consequências, e essas consequências não são assumidas. Tanto consequências boas e ruins. Geralmente são ruins, não são as boas. Só que não são assumidas como um erro, né? Então, aconteceu, mas é uma proporção X, né? Porque não é a família dele que entrou na proporção X, naquela proporção, né? de possíveis pessoas que poderiam ter um problema. Não é a filha, não é o filho, não é a neta, não é o neto dele. Por isso que, para ele, está tranquilo. A família dele está boa. Não é?
E muita gente se incomodou com isso, né? Eu estava vendo agora, esses dias, saiu uma reportagem num canal austríaco aqui, de uma médica que perdeu a licença médica dela por passar atestados que liberavam o uso da máscara. Outra questão que também não é investigada, porque a máscara naquela Não, época, já foi. Isso já foi investigado. Você tem vários estudos recentes que comprovam que que a máscara não comprovam. funciona, Não. especialmente para ir num avião. Eu digo assim, ó, do ponto de vista, você não precisa ser um especialista na área médica para entender uma coisa. A máscara, ela protegia você, por exemplo, quando você fala, sai uma saliva ali, né? Mas se você botar uma máscara e entrar num avião e ficar 10 horas nesse avião, como eu fiz, essa máscara não está te protegendo. Um amigo meu que é fisiologista, que é médico, me falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. O vírus, ele é tão pequeno que não só ele passa pelos poros da máscara, como ele é capaz de entrar pela tua pele. Tudo bem, esse seria o menor dos problemas. Esse seria o menor dos problemas. Nessa possibilidade, as chances seriam as menores. O grande problema, para mim, era você ter uma máscara no seu bolso, que você tirava com a sua mão, que você pega em tudo, dinheiro, você entra no ônibus, você pega em maçaneta, lugares para segurar, para levantar, e depois você vem com essa mão onde milhares de pessoas antes colocaram a mão, você vem com essa mão, pega a sua máscara, já estava 3, 4 semanas no bolso, rodando, misturando com dinheiro também, né? Você botava no bolso. Normalmente quase todo mundo colocava no bolso. Você vem com essa mão suja, pega e coloca no seu rosto e tal, coloca atrás. Claro que isso não tem efeito. Nessa proporção, se você pegar uma máscara toda vez limpa, um mínimo de proteção teria, eu até acredito. Uma coisa de qualidade e você tendo um procedimento de antisepsia, de descontaminação das suas mãos antes de você colocar ela na sua própria máscara e para você colocar ela em você, tudo bem. Poderia ter um efeito até um pouco positivo, mas como foi a medida que foi colocada, não tem efeito nenhum. Não é a maneira que foi colocado, a pessoa ficou os 3 anos com a mesma máscara no bolso, entendeu? Né? Uma ilusão, né? Mas o fato é que essa médica foi Mas punida. esses são os menores dos problemas, cara. O maior do problema são... Mas para essa médica é um problema enorme. Não, para ela foi que a carreira dela. Eu tô falando com relação à realidade. Mas o grande problema foi governantes que tomavam decisões impunham que nós deveríamos usar, porque é para nossa proteção. Uso obrigatório. E eles fazendo festas com um grupo de pessoas gigantescas e que se abusando, fazendo da melhor maneira que eles queriam fazer. Que se foda, estamos fazendo festa e ninguém está usando máscara. Né? Eles queriam que você usasse para fazer parte do teatro. Foi também um grande teatro. Foi um grande experimento. Lange Rede Kurtzesi. Né? Assim como o lockdown, que também é outra questão que foi um experimento assim muito triste, digamos assim, da história, da humanidade. Né? Já contei para você, já conversei com você algumas vezes a respeito. Pensar que isso foi mentira é uma coisa que incomoda muito. Cara. Não, para mim não me incomoda, eu sei que é. Não me incomoda nada. Para mim, o que me incomoda é a quantidade de pessoas que acreditam. Que continuam não questionando. Não, né? questionando, desde o começo. Se fosse para proteger você, ele jamais... Se fosse algo realmente perigoso, a minha concepção é simples. Algo que fosse realmente perigoso, é para extinguir a humanidade. Você não ia ver político nenhum, em lugar nenhum. Os caras iam estar tudo escondido em bunker. Dependendo do nível de político, quanto mais poderoso ele era, é mais profundo o bunker. Entendeu? Se protegendo disso, porque é uma coisa mortal. Tava todo mundo dando entrevista no meio de todo mundo, porque não é perigoso. E falando que era perigoso. Esse é o termômetro. Quando eles estão em público falando que é perigoso, não se preocupa. Quando eles estão escondidos no bunker falando, fique tranquilo, está tudo bem, aí você pode se preocupar. Pode ter medo. Você pode ter medo, você fala, não, agora realmente estamos perto do fim. E eles estão no bunker falando que, para a gente ficar tranquilo, está tudo bem. Esse é um teatro, né? São medidas, padrões, não, mas tem que ler isso, né? Sabendo ler isso, para mim, eu nunca me preocupei. Desde o primeiro dia, eu não me preocupei. Eu já não me preocupei uma vírgula, assim, ó, zero de preocupação, porque eu fiz essa leitura
Desde o começo eu fiz essa leitura e eu entendi, porque não foi baseado só nessa primeira experiência, foi nessas experiências anteriores. Isso não foi a primeira vez com esse teatro, né? Você teve outros teatros, você teve a doença da vaca louca, a do Vogelgrippe. A doença como é que é? Da galinha, aviária. Gripe aviária. Gripe aviária. Né? E era sempre com o nome gripe junto. Né? É. E eles viram dessa vez o nome gripe não cola mais, não funciona. Né? Na gripe aviária também foi comprado vacina, foi comprado milhões de vacinas, jogaram tudo fora. Toda a história também da origem do vírus, né, que saiu de um laboratório, que na época era considerado uma conspiração e depois parece que foi a tese mais aceita. E hoje o mais importante para mim é o seguinte, ninguém fala no assunto como, não, mas já passou, não falamos mais no assunto. É, lógico, é interessante, né? Parece que é uma coisa, até as pessoas assim, digamos assim, que eu conheço e respeito, que são inteligentes e têm bom senso, mas elas dizem, não, mas não vamos falar no assunto negativo, que tem uma coisa do ser humano também de evitar assuntos negativos, né? Isso também assumir erros, né? Assumir erros, exatamente. Sabe? Admitir que quer. estava errado, que foi enganado. É. Admitir que está enganado é muito difícil. Admitir que eu fui enganado, Você fui tem trouxa. Exatamente. Um orgulho, Na né? palavra perfeita, trouxa. Eu fui um trouxa, acreditei naquela Mas conversa são poucos mole. que assumem, aliás, eles não assumem, mas que pensam por si mesmo, refletindo sobre o que fizesse. Nossa, eu fui um trouxa. Rapaz, São poucos. Você tem uma porcentagem grande ainda que acreditaram cegamente e irão acreditar de novo. eu vou te dizer assim, ó, Não aprenderam com o erro. Eu fui um trouxa, porque a pressão foi tanta que eu não só por um tempo eu tive medo, como eu acabei me vacinando pelo menos uma vez. Né? E depois eu vi que aquilo ali foi um erro, mas eu não resi... a pressão foi muito grande, cara. Tu não podia fazer nada. Começou a ser excluído, estava sendo excluído das conversas, as pessoas te olhavam como louco, eu não podia viajar, fiquei desesperado de ir para o Brasil, né, ver minha família. É uma questão de paciência. Essa paranoia eu nunca tive. Por exemplo, eu tive vizinhos, até o próprio Arthur, ele se contaminou de maneira oficial, né? Ele falou, fez o teste, falou, caralho, tô com, né? Fica tranquilo. No que ele falou isso, para me mostrar para ele o quanto que eu duvidava de toda a história. Não que ele estava contaminado com vírus de gripe. O vírus da gripe mata milhões de pessoas por ano, todos os anos anteriores, são estatísticas reais. O sistema imunológico está baixo, você pode, dependendo da sua condição física, comorbidades, você pode ter uma reação um pouco diferente. Eu me considero uma pessoa completamente saudável. As pessoas no começo me falaram para mim, vem cá me dar um abraço. Eu não me preocupava. E não me preocupei, passei tudo tranquilamente, cara. É. Sem um nível... Como eu te falei, o meu termômetro é simples. Se fosse mortal, nenhum dos políticos, nenhum desses ministros da saúde estariam no público, em cima de palanque, falando a respeito. Estariam todo mundo escondido. Para mim, o termômetro era muito simples para fazer essa análise, entendeu? Para eu não me preocupar, né? Tá tranquilo. Espero que perguntar não ofenda. E aí, gostou das perguntas? Participa com a gente. Manda tuas perguntas, suas questões no comentário. E se quiser apoiar o trabalho, compra um livro da gente. Tem o link do site aí na descrição do vídeo. E lembra, perguntar não ofende.